Você se formou no ensino superior, está atuando na área, mas descobriu que essa profissão não lhe agrada mais? Que essa profissão não te faz mais feliz, só que você acredita que não pode fazer nada com essa situação? Então esse vídeo é para você. Eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira. Olá! As pessoas fazem muita confusão com profissão e carreira profissional, né? Com esses dois conceitos. E eu vim aqui agora falar um pouco para você qual é a diferença, né, de profissão e carreira profissional. E eu vou depois dizer também o que isso impacta nessa situação, nessa questão da pessoa entender que se ela já está atuando há muitos anos numa área, ela não tem condições de mudar para uma outra, né? Por que às vezes as pessoas pensam nisso? E muitas vezes é por essa diferenciação que elas não conseguem fazer de o que é a profissão e o que é uma carreira profissional. Então vamos lá. Qual é a diferença entre profissão e carreira profissional? A carreira profissional é o trajeto que eu faço ao longo da minha vida profissional. Então, dentro da carreira profissional estão a minha formação ou as minhas formações, as especializações que eu fiz, cursos técnicos, alguns cursos muito específicos, as minhas experiências estão ali na minha carreira também. Então, tudo aonde eu trabalhei, se eu comecei como jovem aprendiz, se eu estou comecei como estagiário e fui caminhando, mudando de empresa. Tudo isso, inclusive as mudanças de um cargo para o outro, fazem parte da construção da minha carreira profissional, né? Estão marcados ali ao longo do caminho, ao longo da minha vida profissional. Se eu faço um trabalho voluntário, por exemplo, isso também faz parte da minha carreira profissional, né? Não deixa de ser uma atividade profissional que eu exerci durante um período, mas que não era remunerada, né? Que era de uma forma voluntária. Ou alguma outra atividade que tenha relação com a minha vida profissional. Então, todo esse conjunto de coisas, né, tanto da qualificação profissional quanto das minhas experiências, daquilo que eu pratico ao longo da vida profissional, compõem a minha carreira profissional. Então, a nossa carreira a gente vai percorrendo ao longo da vida, né? Desde quando a gente começa a estudar para uma determinada profissão específica, estudar para um determinado cargo específico, né? Se desenvolver em alguma área específica, eu já estou trabalhando, né? Já estou traçando o meu caminho profissional, já estou construindo esse caminho. E aí, ao longo desse caminho, normalmente eu encerro a minha carreira profissional quando eu me aposento, se realmente eu não volto mais ao mercado de trabalho, né? Então, geralmente é esse todo o percurso que a gente faz até a gente realmente não estar mais na vida laboral, né? Não estar mais ativo nessa questão produtiva mesmo, né, da vida, tá? Então, todo esse processo... e uma coisa importante, mesmo que eu tenha me aposentado e aí eu continuo trabalhando, sei lá, no clube de mães, fazendo um trabalho voluntário para uma escola, alguma instituição específica, que seja um trabalho paralelo, que pra gente às vezes é mais um passatempo, mas que nós não deixamos de exercer alguma atividade ali em prol de alguém, produzindo alguma coisa para alguém. Isso também compõe a nossa carreira profissional. Então, nós não podemos dizer que a gente já pendurou as chuteiras, né? Não, a gente ainda está numa atividade produtiva, embora aquilo ali possa ser para nós um refúgio, pode ser um prazer, né? Um lazer, um hobby, mas a gente não deixa de estar produzindo alguma coisa para alguém. Então, isso também faz parte da nossa carreira profissional. Agora, quando a gente fala de profissão, a profissão é aquilo que a gente escolhe ser na nossa vida. Então, por exemplo, ela é muito relacionada a um curso superior específico, né, que é necessário para alguma profissão específica, ou algum curso técnico, né, por exemplo, um curso de técnico em elétrica, ou eletromecânica, ou um técnico em informática, né, ou a profissão de nutricionista, de psicóloga, como é a minha profissão, né, a profissão de professor, de pedagogo. Então,
Normalmente a profissão ela exige algumas competências técnicas, comportamentais também, mas principalmente existe uma necessidade de uma competência técnica, de um conhecimento específico para você atuar naquela área. Um projetista, né, um engenheiro, enfim. Então a profissão é aquilo que é onde a gente se formou, é o que a gente fez, tem um certificado, né? Então isso é a nossa profissão. E a nossa carreira é aquilo que a gente vai caminhando ao longo da vida dentro da nossa vida profissional, tá? Então são duas coisas diferentes. A gente pode mudar de profissão, inclusive, ao longo da nossa carreira profissional. A gente pode mudar de área, a gente pode mudar de empresa, enfim, uma série de situações. Mas a profissão é exatamente naquilo que a gente atua, né? O que a gente está fazendo ali, o que a gente tem de competência, de qualificação para atuar naquela área específica. Então isso é a profissão. O médico, né? Ser médico é uma profissão, dentista é uma profissão, né? Enfim, uma série de profissões que a gente tem aí e que a gente consegue ver, né? O administrador é uma profissão também, né? Enfim, uma série de exemplos a gente pode citar aqui. E normalmente a gente é orientado, a gente é estimulado a escolher uma profissão quando a gente está finalizando o ensino médio, né? De uma forma geral, isso acaba acontecendo, porque às vezes é uma pressão mesmo dos pais ou da própria sociedade, dos amigos, de precisar escolher algum curso superior para fazer já depois do ensino médio, ou ir fazer um curso técnico, né, se especializar em alguma coisa, fazer algum curso específico, enfim, mas existe aí um estímulo muito grande que acaba sendo natural nessa finalização ali do ensino médio, né, ao que a gente vai fazer depois, né? E aí nós temos que lidar também com todas essas incertezas do momento dessa escolha profissional, quando o jovem sai do ensino médio, porque ele também está vivendo uma montoeira, né? Um mundo de transformações, da adolescência ali para a juventude, para a idade adulta. Então nós temos que, da mesma forma como a gente estimula essa escolha profissional, né? Essa escolha da profissão, a gente também precisa dar recursos para esse jovem, ou pelo menos tentar, né, oferecer esses recursos para que ele consiga fazer essa escolha de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais assertiva também nesse período. E muitos jovens acabam optando por não escolher naquele momento, né, porque não entendem que realmente é o momento certo para fazer alguma escolha. Eles querem conhecer outras coisas, eles querem experimentar algumas profissões diferentes, né? Estar próximos de pessoas que trabalham naquele tipo de profissão, para depois sim fazerem uma escolha. Mas geralmente, né, o que acontece encerrou o ensino médio e aí tem esse movimento para a escolha profissional. E aí, claro, é muito prudente investir no autoconhecimento nesse processo, nesse momento da vida, né? O que eu digo com investir é a gente proporcionar de alguma forma ao jovem com que ele se conheça um pouco mais, entenda quais são as suas habilidades, né, quais são os seus talentos, aquilo que ele faz de melhor e como que ele pode trazer isso também para a sua vida profissional. Olhar o mercado de trabalho, quais são as profissões em ascensão, quais são as profissões que interessam para ele, como é que são as oportunidades dentro dessas profissões no mercado de trabalho, né? Se tem demanda para esses profissionais que eles já estão inicialmente interessados, além de também estimulá-los a entender quem que está influenciando a opinião deles, né, sobre a escolha profissional. São os amigos, né, são os pais. Nós, pais, muitas vezes direcionamos já algumas coisas para os nossos filhos e às vezes a gente não faz isso assim declaradamente, né? Diretamente, de uma forma muito pontual. Não, às vezes a gente faz isso deixando a nossa mensagem nas entrelinhas. Mas o jovem, o adolescente, ele percebe isso e de alguma forma ou outra ele pode ser influenciado também por essa nossa opinião, né? Que é meio sutil ali, mas é a forma como a gente acaba projetando os nossos desejos neles também. E às vezes a gente não faz isso por mal, porque de uma forma geral, se você é pai, se você é mãe,
você quer o bem para o seu filho, você quer o melhor para ele. E às vezes é muito interessante a gente se observar aqui também. Se você tem filho, muitas vezes a gente acaba projetando aquilo que a gente não conseguiu realizar para nós, né? Enquanto profissionais, a gente quer que eles realizem, né? Então, se a gente não está feliz no trabalho hoje, né? Eu escolhi, por exemplo, uma determinada profissão e eu não sou feliz nela, eu vou fazer de tudo para que esse meu filho ou minha filha não façam, né? Não siga a mesma profissão que eu segui, entende? E isso eu vou dando as pitadinhas, às vezes bem inconsciente também no dia a dia. Então é importante a gente tomar cuidado e proporcionar para esse jovem, né, para esse filho, enfim, para esse conhecido que está próximo, às vezes, de você estar nesse momento da escolha, a gente tentar proporcionar essa reflexão também de ele entender o que influencia, né, a sua decisão nesse momento da escolha profissional, tá? E nem todo mundo, claro, tem a oportunidade de investir nesse autoconhecimento, ou tem pessoas ao seu redor que acabam estimulando, né, para que esse jovem olhe para isso tudo. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês conhece poucos jovens, talvez, que passaram por esse processo. Talvez nem você, quando era jovem lá atrás, quando decidiu o que ia fazer, o que ia seguir, que caminho ia seguir, talvez nem você teve a oportunidade de pensar sobre as profissões, né? De fazer essa autorreflexão, de pensar no que eu faço melhor, como que eu posso alinhar o meu perfil àquilo que eu estou fazendo hoje, a minha carreira, na verdade, profissional, né? Como que eu posso desenhar isso da melhor forma possível para que eu encontre realização no meu trabalho, né? Que eu tenha o meu propósito de vida alinhado também ao meu propósito profissional, né? A minha carreira profissional. Então, pode ser que você não tenha passado por isso. Falando um pouquinho da minha experiência, quando eu saí do ensino médio, um pouquinho antes de eu sair, já se faziam os testes vocacionais, né? A gente falava muito dos testes vocacionais. E realmente, na época, eu lembro que eu fiz uns 2 e que dava para a área de humanas, da comunicação, enfim, dava sempre alguma coisa relacionada a isso. Mas era um teste por si só, né? Eu não fazia um trabalho um pouco maior, detalhado, mais aprofundado, né? Não tive a oportunidade naquele momento de fazer e não tinha muita opção, muitos serviços na época, né? Que pudessem me auxiliar também a fazer esse autoconhecimento, esse olhar para dentro e olhar para fora também, né? Olhar para o mercado de trabalho, olhar para as oportunidades, olhar para aquilo que estava ali se apresentando no momento, para as demandas. Então eu acabei optando por psicologia. Eu lembro, né, que realmente era a minha opção, primeira opção, na verdade. Tinha uma vontade de fazer comunicação social, mas na época eu disse não, acho que é psicologia mesmo que eu quero. E graças a Deus deu tudo certo, continuo aqui, gosto muito da minha profissão, atuei como psicóloga clínica, depois na psicologia organizacional e hoje eu tenho a psicologia como a base para todo o meu trabalho, né, de consultoria, de orientação de carreira. Então ela me dá um suporte muito grande nesse sentido. Então eu não me arrependo, né, tive uma felicidade muito grande de ter feito uma escolha lá atrás que hoje se perpetua na minha vida. Embora as pessoas às vezes pensem assim, ela se formou em psicologia, mas ela não atua como psicóloga clínica, porque tem muita gente que faz essa relação, que psicologia é só a psicologia clínica, né? Mas enfim, eu aproveito todo o meu conhecimento do comportamento humano, da mente, do funcionamento da mente, né? Para trazer para o meu dia a dia, para os meus clientes, para ajudá-los a se desenvolver e para mim tem muita relação, né? Tenho certeza que tem, com certeza tem, eu sou muito feliz por isso. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Hoje a gente já tem muito mais serviços que oferecem essas oportunidades para o jovem. Na própria escola, muitas vezes o papel do orientador escolar, né, do orientador educacional, ele acaba levando alguns trabalhos, né, para esse processo de olhar para dentro, de olhar para o mercado também, mas para si, né, para o autoconhecimento. Então a gente já vê um movimento diferente nas escolas, principalmente, claro, ainda nas escolas particulares, pouca coisa, às vezes alguma coisa
nas escolas públicas, mas já há um movimento diferente que antes não existia, tá? As universidades também já fazem um movimento muito à frente no sentido de trazer os jovens para dentro da universidade, apresentar os cursos que tem, né? As próprias instituições de cursos técnicos também têm feito isso, né? Para que o jovem comece a escutar pelo menos sobre os cursos, conhecer, saber um pouquinho de como é que é o mercado de trabalho, de como é que esse profissional pode atuar, em que áreas de atuação, né, ele pode ter oportunidade de trabalhar. Então as próprias universidades já fazem esse movimento. Só que, de novo, talvez na época que nós começamos e fomos inseridos no mercado de trabalho, isso não acontecia, né? A gente não tinha essa possibilidade, essa oportunidade de olhar um pouco mais amplo. A gente sabia que precisava trabalhar ou que precisava escolher alguma profissão, né? Tinha que fazer alguma coisa saindo do ensino médio, precisava fazer alguma coisa, né? Buscar algum caminho profissional aí a seguir, ou se fosse um curso técnico, ou realmente um curso superior, ou ainda começar a trabalhar em algum lugar, mas a gente precisava se mexer para trabalhar, né? Para iniciar a nossa vida profissional. E dentro disso nós temos algumas possibilidades. Então, tem aquele profissional que iniciou lá atrás numa profissão, né? Lá quando jovem, ou há tempos atrás, e está nela até hoje, né? Se identificou com a profissão, atua nela com vontade, se realiza naquela atividade profissional ali, né? Conseguiu se achar dentro da sua carreira profissional e encontrar essa realização, essa satisfação. Então esse é um profissional que começou numa profissão e continua nela até hoje, né? Continua usufruindo dos benefícios dessa profissão até hoje. Nós temos aquele profissional que se formou lá atrás em algum curso técnico, até trabalhou um pouco na função, ou às vezes até desistiu daquele curso superior que iniciou, né? E está trabalhando numa outra área. Então, tem essas pessoas que começaram alguma formação, buscando uma profissão específica, mas desistiram no meio do caminho, ou até se formaram, mas mudaram de área, né? E a gente tem aquele profissional, então, que se formou naquela profissão específica, ou seja, num curso superior, ou num curso técnico, ou numa formação específica mesmo de uma profissão, quando a gente fala aqui regulamentada, né? E essa pessoa acabou entendendo que não era bem aquilo que ela queria, né? E hoje ela está vivendo essa frustração porque ela não tem coragem de mudar, porque ela entende que se ela fez todo aquele movimento lá atrás, ela investiu, inclusive, às vezes dinheiro mesmo naquela formação, né, naquele curso específico, investiu tempo também trabalhando, fazendo os estágios, teve um tempo de experiência ali, e ela acredita que ela não tem mais condições de mudar. Se a profissão inicial era aquela, se ela definiu aquilo lá atrás, ela não quer jogar tudo para o alto e mudar de profissão. Então ela acaba se mantendo na profissão que ela escolheu lá atrás, mas muito frustrada, muito infeliz, muito insatisfeita naquilo que ela faz hoje. E a gente tem uma outra possibilidade, que é aquele profissional que entrou no mercado de trabalho, ele não teve nem oportunidade de escolher o que queria fazer. Simplesmente precisava trabalhar por uma série de situações que pode ter acontecido, né? E aí foi buscar um emprego, começou como auxiliar numa empresa X, né, ou como operador de caixa, e aí foi buscando, foi se desenvolvendo e hoje está na profissão que está porque a vida foi levando também nesse processo. Ou ainda, em algum momento dessa sua vida profissional, ele entendeu que, agora eu tenho condições de escolher aquilo que eu realmente quero, e aí começou a fazer, né, um curso superior ou um curso técnico ou uma formação específica para atuar naquilo que realmente desejava e já fez um processo de transição de carreira, já mudou, né, já viu que tinha outras oportunidades, porque às vezes essa oportunidade lá no início ele não teve, tá? Então a gente tem algumas possibilidades aqui, podem ter outras também que eu não tô falando, né? Eu tô trazendo algumas
das que a gente mais observa no mercado de trabalho, né? Nas pessoas que me procuram, nas pessoas que vêm com as suas angústias com relação à carreira profissional. E claro, aqui o que eu vim falar para você especificamente é daquela pessoa que tem uma formação específica, né? De um desses casos aqui que eu acabei de falar. Ela tem uma formação específica e agora ela não se satisfaz mais com essa formação, ela não se identifica mais nesse papel, né, nessa profissão, essa profissão não a faz mais feliz, ela não consegue ter um nível de satisfação, de realização que realmente ela acredita que ela pode ter nessa vida, na sua carreira profissional. Então é desse profissional que eu quero falar com você agora. E aí, pensando nesse perfil, né, desse profissional que escolheu uma profissão lá atrás, já trabalhou nessa profissão, né, já se formou, já tem toda uma qualificação e uma experiência grande dentro dessa profissão, mas hoje entende que essa profissão não o satisfaz mais. Então é desse profissional que eu vou falar para você. Nesse cenário, nós também temos algumas possibilidades, que eu até já comentei anteriormente. Então, temos algumas possibilidades. Esse profissional que pensa que é possível mudar nesse momento, né, que ele ainda tem esperança de que ele pode fazer alguma coisa diferente, correr atrás da sua felicidade no trabalho, correr atrás da sua realização profissional, correr atrás da sua satisfação, né? Conseguir viver uma profissão, uma carreira profissional muito mais agradável, muito mais feliz, muito mais satisfatória. Mas aqui nós também temos uma outra situação desse profissional que ele sabe, né, ele já se formou, já trabalha nessa carreira atual, nessa profissão atual, ele tem experiência, tem toda a qualificação técnica também, comportamental para tal, só que ele acredita que o que fez lá atrás, a sua escolha lá não pode ser modificada hoje, então por uma questão de crença mesmo, né, de acreditar, às vezes por ter ouvido lá atrás os pais falando, olha, aquilo que tu escolher não bota mais nada a perder, é o que tu vai ter que levar para o resto da tua vida, né? Então, não faz essa mudança porque tu vai perder tudo aquilo que tu já construísse. E aí ele acredita que ele não tem possibilidade de fazer essa mudança, ou por uma questão social mesmo, uma pressão social. Às vezes ele tem receio e ele acredita que ele não pode mudar porque as pessoas podem falar, né? Podem se assustar, vão se surpreender muito, vão ficar fazendo o seu julgamento ali, né? Daquilo que ele está talvez cogitando em fazer diferente, ou quando ele comenta com alguém que ele não está feliz, mas ele sabe que ele precisa continuar naquela profissão ali, a pessoa já fica um pouco assustada, já vem com toda uma crítica, ou já vem dizendo, não, tu não vai jogar esse tempo todo fora, tal. Então ele acredita que ele não pode mudar, que o que ele escolheu é o que ele vai ter que levar para o resto da sua vida profissional, da sua carreira profissional, independente, né, da sua satisfação ou insatisfação nesse processo. E ainda a gente tem uma terceira possibilidade aqui, que é essa pessoa que escolheu a profissão lá atrás, não se identifica mais nela hoje, sabe que pode mudar sim, mas essa pessoa ela ainda não teve a coragem de fazer alguma coisa diferente para ir atrás daquilo que ela realmente deseja, né? Para fazer essa mudança de chave, né? Para fazer essa troca. Então ela não virou a chave ainda, ela não conseguiu fazer essa mudança, ela ainda não teve a coragem, mas ela acredita que é possível, tá? Então, recapitulando, pessoa que entrou numa profissão e ela entende que ela pode mudar e ela muda. A pessoa que entrou numa profissão e ela entende que ela tem que seguir essa profissão para o resto da vida e ela não muda, mesmo infeliz na profissão, mas por crenças e por uma pressão social também ela pode não mudar. E a pessoa que sabe, né, entrou naquela profissão lá atrás, não está mais feliz, sabe que pode mudar, ela quer mudar inclusive, mas ela não teve coragem de mudar. E se você tiver alguma outra opção, coloca aqui nos comentários, porque é importante até pra gente conversar sobre isso, alguma situação mais específica, tá? Então, nós temos essas possibilidades aqui. E o que eu quero te dizer aqui hoje, né, para você que está escutando, assistindo esse vídeo, é que a gente pode mudar sim.
né? A gente pode melhorar, trocar de profissão, a gente pode mudar a rota da nossa vida profissional. Nós somos os protagonistas da nossa carreira, então nós temos condições para isso. É simples? É simples, é só decidir. É fácil? Não é tão fácil assim, mas é possível. Por que eu falo que é simples e não é fácil? Porque simplesmente eu posso mudar. Eu saio de uma profissão e eu vou para outra, eu começo a estudar e tal. Só que por que não é fácil? Não é fácil porque às vezes a gente lida com essas questões sociais, com o julgamento do outro, com questões financeiras, com a própria questão de a gente não saber qual que é o próximo passo, como que a gente planeja isso, né? Essa mudança. O que a gente faz para ganhar experiência nessa nova profissão? O que precisa ter? Então existem algumas variáveis que, claro, elas interferem nesse processo. Mas o processo em si, ele é simples, ele só não é tão fácil, mas ele é possível. Então, isso é importante. Se você está determinado a não ficar fadado aí a uma vida sem sentido, a uma vida profissional angustiada, infeliz, você tem condições sim de mudar. Basta você estar disposto a encarar aquilo que vem pela frente, porque os desafios eles vão existir. Mas que se eu estou preparada para fazer essa mudança de chave, né, para fazer essa alteração de rota na minha carreira profissional, se eu estou disposta a investir energia nisso, a encarar de frente os obstáculos e ir determinada aquilo que eu realmente quero e que eu entendo que vai me fazer feliz, eu consigo fazer essa mudança sim. Mas depende muito, claro, da minha motivação para isso, tá? Mas que fique muito claro, não é porque eu escolhi uma profissão lá atrás que eu vou precisar seguir isso para o resto da minha vida. Muitas vezes, dentro de uma profissão específica, eu tenho várias ramificações, várias possibilidades onde eu posso investir a minha carreira profissional, né? Buscar mais conhecimento. Dentro da psicologia, por exemplo, eu tenho a área clínica, eu tenho a organizacional, eu tenho a área jurídica, tenho a área educacional, enfim, tem uma série de possibilidades, a psicologia social, uma série de possibilidades. Só que às vezes eu estou numa área clínica, por exemplo, e eu quero mudar para uma outra área, eu não estou mais feliz na área clínica. Eu posso transitar para a área organizacional sem problema, mas até esse tipo de mudança, às vezes as pessoas resistem, né? Então, eu preciso entender que não é jogar tudo fora, a minha formação, jogar a minha experiência fora. Tudo que a gente constrói ao longo da nossa carreira profissional, de novo, carreira profissional, toda essa construção a gente vai utilizar onde quer que a gente vá, em que profissão que a gente vai atuar. Sabe? Então, não pensem que isso vai ser tempo e dinheiro jogado fora. Não, você investiu até aqui. Se você quiser continuar investindo tempo e energia, né? Inclusive, às vezes, dinheiro também, em alguma formação que você entende que não faz mais sentido, mas que você tem que fazer, porque me falaram que você precisa, o que começa termina, né? Que não dá para deixar tudo para trás. Olha só uma vida tão próspera que você teve lá atrás na sua vida profissional. Se você continuar investindo esse tempo, energia e dinheiro, inclusive, nessa profissão que não te satisfaz mais, isso sim é um desperdício de tempo. A partir do momento que cai a ficha, que você reconhece que não é mais isso que você quer, é o momento de repensar e de não perder mais tempo com isso. Mas isso vai muito do seu autoconhecimento, né? De entender por que as coisas estão te incomodando tanto e por que você quer fazer essa mudança de profissão. E aí, dentro da sua profissão, você pode inclusive olhar para as outras áreas de atuação que pode te agradar também. Então, às vezes, eu não quero mais a clínica, mas eu quero ir para a forense, né, que é a área jurídica, ou quero ir para a área social, da psicologia, trazendo aqui o exemplo da psicologia de novo, mas a gente tem na engenharia isso, na própria odontologia, na medicina, enfim, gente, uma série de possibilidades, tá? Então, nós podemos olhar para a nossa profissão e para as áreas que a nossa profissão tem de possibilidades, né? E escolher
fazer uma transição para alguma dessas outras áreas, ou ainda aproveitar o nosso conhecimento de alguma outra forma, indo para algum outro lugar que não tenha relação nesse momento com a minha vida profissional, mas que eu tenho sim ainda interesse em me realizar numa determinada profissão muito diferente daquilo que eu venho atuando até hoje, né? Então, se vocês observarem, se vocês talvez até assistiram os vídeos, tem alguns vídeos que eu falo das histórias de transições, né? Um vídeo específico onde eu recebo algumas pessoas que fizeram transições de carreira. Nós temos alguns exemplos lá, né? Uma pessoa que se formou em odonto, trabalhou como dentista por um tempo e aí depois ela descobriu que não, realmente o que ela queria mesmo, onde ela se identifica mais hoje é na área de gestão financeira e ela está nessa atuação, né? Nessa área de atuação. A gente tem um outro exemplo também de uma pessoa que estava desenvolveu uma carreira dentro de RH, de recursos humanos, mas descobriu ao longo da sua vida que o que brilha os olhos é a nutrição e hoje está fazendo uma graduação nessa área para realmente atuar na área profissionalmente, né? Então são alguns exemplos que é possível a gente fazer sim. Se você tiver dúvida dos desafios que essas pessoas enfrentam, ou se você estiver em dúvida com relação à sua profissão, à sua mudança, né? Profissional hoje, a sua mudança de profissão, de uma profissão para outra, assiste esses vídeos, histórias de transições, eles podem te ajudar também com a história dessas pessoas que eu entrevisto ali nesses quadros. Agora, você tem chance de fazer essas mudanças, só que o que depende é de você, é da sua decisão. E para tomar essa decisão é importante fazer esse processo de autoconhecimento também, que é essencial nesse momento para que você não tome uma decisão por impulso, né, uma decisão que não seja assertiva. Procure o que pode ser feito para você tomar a melhor decisão, né, para que seja uma decisão mais adequada para o seu momento, para o momento que você está vivendo e para aquilo que você procura, né, que é a sua realização profissional, que é a sua satisfação profissional, né? E claro, quando você tem a oportunidade de fazer um processo de orientação de carreira, procura por isso, né? A gente sempre orienta que você faça um planejamento, que você vai atrás até de algum recurso, de algum serviço que possa te ajudar nesse processo. Às vezes é uma conhecida que pode te ajudar nesse caminho, às vezes é uma profissional, alguém livre de julgamento também. Eu acho que isso é bem importante, gente. Procure, quando você procurar algum profissional para te ajudar, né, nesse processo de orientação de carreira, de entender um pouquinho o que está acontecendo, procure uma profissional que você entenda que é alguém ético, né, um profissional que esteja livre de julgamento mesmo, que vá te ajudar, que tenha conhecimento, habilidades, né, competências necessárias para que realmente possa te ajudar nesse caminho, né, nessa decisão, nesse processo de transição. É importante lembrar aqui também, inclusive, que existem algumas carreiras hoje onde as pessoas trabalham em duas profissões diferentes, né? Então elas não deixam a profissão atual, mas elas buscam uma realização também numa outra profissão em paralelo, né? A gente pode trazer um exemplo de um engenheiro que acaba indo para a carreira de professor de universidade, né? O próprio psicólogo que às vezes vai para a carreira de professor também se torna pedagogo, ou vice-versa, um pedagogo que se transforma num psicólogo. Então a gente tem hoje muitas possibilidades e a gente já vê essas pessoas construindo esse tipo de carreira, né? Que são carreiras que caminham em paralelo. Então num período ela trabalha numa função, em outro período num outro cargo, né, numa outra profissão. E que conseguem ajustar mesmo, né, as duas possibilidades ali, conseguem adequar dentro do tempo de vocês, né, dentro do tempo desse profissional também, para que consiga fazer as duas coisas, porque às vezes não é simplesmente eu não gosto, né, eu odeio essa profissão que eu estou trabalhando hoje, às vezes não é isso, mas é que a pessoa quer outra coisa também. Então, que bom quando essas pessoas vão atrás daquilo que desejam, da vida profissional dos seus sonhos. Isso é muito importante nesse momento, nesse processo também.
Mas tudo vai depender da sua disposição, do seu tempo e daquilo que faz sentido para você nesse momento, né? Então esse é o ponto que a gente não pode perder aqui, é o que faz sentido para você. Só que eu gostaria de deixar a mensagem, né, de que se você está sentindo alguma coisa ali no coração que não tá legal, que você já não está mais tão feliz com o que você faz hoje, que no começo era diferente, mas agora você, né, não consegue mais atender tão bem as pessoas, não consegue mais ir trabalhar com tanta vontade, tanta motivação, né, não consegue fazer determinada atividade que é específica desse cargo, né, dessa profissão, com toda a motivação que você fazia, com toda a alegria que você fazia anteriormente. Então, quando você começa a identificar isso, pensa, reflete sobre o que está acontecendo e o que pode ser mudado para que você construa a vida profissional dos seus sonhos, a vida profissional que você deseja, para que você valorize, né? Se coloque como prioridade ali o que te faz feliz, o que te brilha os olhos, o que bate mais forte o coração e faça essa mudança se você entender que é uma mudança de profissão. Planeje-se, busque ajuda se necessário, né? Faça um processo de planejamento, mas não viva infeliz numa profissão que você não se identifica mais ou que não faz mais sentido para você. Você pode, é só você querer e se organizar para isso. Então não desista de ser feliz, seja em algum local de trabalho diferente ou seja numa profissão diferente, mas a sua felicidade em primeiro lugar.